É em Guimarães, terra minhota e berço da pátria, que nasce Abel Salazar a 19 de julho de 1889. Em pleno centro da cidade, num dos quartos da vertente de cristal do Hotel Litoral, Adolfo e Adelaide Salazar trazem à nação e ao mundo aquele que seria um cientista notável, fértil e impetuoso pensador e um dos mais consagrados artistas portugueses da sua época e de sempre. No virar do século, era este o aspecto da Rua da Rainha, local onde viveu Abel Salazar a sua primeira infância e onde nasce o seu primeiro irmão, Camilo. Numa altura em que os pais já residiam no Porto, Abel e Camilo iniciam os seus estudos em Guimarães, ficando instalados, durante 7 anos, em casa própria na Rua de Camões, com a avó e uma tia materna. Abel é premiado no final da escolaridade primária. Os seus traços de artista e o intelecto elevado já se revelam precocemente no Seminário Liceu, onde estuda até ao 3º ano. Aqui esboçava desenhos a lápis e pena e fazia caricaturas de professores, a sua ocupação predileta durante as lições. A sua personalidade irreverente era já manifesta e chamava as atenções. Eram poucos os que não se admiravam das suas capacidades notáveis. Abel Salazar virá a concluir os estudos secundários na cidade do Porto, onde passa a viver a partir dos 14 anos de idade. Quando meus irmãos terminaram o curso secundário, foi uma tragédia para decidirem a carreira a seguir. O meu irmão Abel queria seguir o curso de Engenharia Civil e o meu irmão Camilo queria ser marinheiro. E ambos, afinal, se formaram em Medicina. A sociedade portuense sofrera, nos finais do século XIX, uma transfiguração ideológica iniciada com a revolta do 31 de janeiro. Era uma sociedade de classes estanques. Nos cafés da Baixa Citadina se encontravam os intelectuais da classe burguesa, pacata e ociosa. Os carros elétricos transportavam agentes da classe operária nos trilhos da miséria e da exploração. Fazia-se agora, nas faculdades, a formação da última geração de estudantes subordinados às leis e aos ideais da monarquia. Era na Baixa que se concentravam a indústria e o comércio, e sob o bulício exuberante das ruas se encontravam colegas de café em breves conversas. Assim se trocavam impressões e corriam os boatos. Tendo passado pelo Liceu Central e pela Academia Politécnica, Abel Salazar dá entrada na Escola Médico-Cirúrgica em 1909. Tinha então 20 anos de idade. Cidadão interveniente na política e em atividades associativas, elemento ativo na vida académica, o jovem Abel não é o que se pode chamar um estudante aplicado, mas o seu gênio e espírito de reflexão desde logo o encaminham para o sucesso e lhe trazem a admiração de muitos e a inveja de alguns. Logo no primeiro ano do curso, é aluno distinto da disciplina de Anatomia, com a classificação de 19 valores, vista aqui no livro de termo. O professor da cadeira, Luís Viegas, viria mais tarde a convidá-lo para trabalhar no seu serviço. A sua também excelente classificação em Anatomia Patológica dá-lhe o cargo de segundo assistente enquanto está ainda no 5º ano. Faz vários trabalhos importantes sobre o sistema nervoso e uma exposição, em 10 lições, sobre a anatomia dos centros nervosos. Rejeita também o convite do professor Tiago de Almeida para a disciplina de Clínica Médica no final do curso. Afinal, esta área nunca seria do seu interesse na vida profissional. Não deixa de ser notável o facto de Abel Salazar obter uma classificação de nível suficiente na disciplina em que se distinguiria como investigador e professor em biologia. A histologia, nesse tempo, como já mais recentemente e tudo, ainda é um campo que atrai muita gente, porque era um campo ainda com muita coisa para descobrir e que utiliza microscópios finos e observações delicadas e, portanto, é aliciante para as pessoas que gostam
de estudar coisas pequeninas e coisas novas. Não é? A atração por uma ciência em pujante desenvolvimento e a capacidade quase inata para a observação e representação pictórica são motivações pessoais que tem Abel Salazar na sua escolha profissional. Mas quais as influências exteriores que o levam a essa escolha? Havia aí dois ou três professores fora de série na altura que me influenciaram muito, não é? Um foi Magalhães Lemos, que estimulou esse trabalho sobre as circunvalações cerebrais e que era um psiquiatra de escola alemã, que, embora não tivesse estado na Alemanha, mas a formação dele era de escola alemã, um psiquiatra que supunha que amanhã descobriria a causa das doenças psíquicas em lesões do cérebro. O Magalhães Lemos já tinha a preocupação de analisar todos os cérebros dos doentes mentais falecidos no Conde Ferreira. E chegou a ter uma coleção de cérebros grande. E foi uma pessoa que o estimulou muito na observação biológica. E depois Plácido da Costa, que foi o primeiro encarregado dos cursos de Fisiologia primeiro e de Histologia a seguir, e Plácido da Costa era um grande observador e um homem brilhante. Foi fundador também da oftalmologia no Porto. Mas, talvez também Ricardo Jorge, não sei. O Ricardo Jorge tinha ido para Lisboa porque teve que fugir do Porto, não é? Depois da epidemia de peste bubónica. Em 1916 era o ano em que Portugal entrava efetivamente na Primeira Guerra Mundial. Abel Salazar, já comprometido militarmente desde 1914, é chamado a Lisboa neste ano. A sua participação na guerra é prontamente evitada pela sua nomeação para professor extraordinário de Histologia. Os primeiros trabalhos de Abel Salazar como histologista são artigos descritivos da estrutura do glomérolo renal, focando a existência de dois folhetos, visceral e parietal, na cápsula de Baumann. Só muito mais tarde o microscópio eletrónico confirmaria as observações que este jovem e enérgico cientista fizera com o microscópio de Zeiss, bastante rudimentar. É também nesta altura que inicia o estudo da estrutura e evolução do ovário da coelha desde o nascimento até a idade de 5 anos. O fenómeno da atrésia e a evolução do folículo ovárico são assuntos que ocupariam grande parte do seu tempo de investigação, estendendo-se por muitos anos, durante os quais vai publicando, com relativa frequência, as suas conclusões em importantes revistas nacionais e estrangeiras. Em 1919, que aparece pela primeira vez a assinatura de Abel Salazar no livro de termo da disciplina de Histologia. Ocupava agora o cargo de professor ordinário e proprietário da cadeira. Logo no ano seguinte, concebe um novo método de coloração, o método tanoférrico, dando assim uma contribuição importante para o desenvolvimento da técnica histológica. Trata-se de um método inovador que pretende obter colorações eletivas, constituindo um elemento fundamental no advento da histoquímica. Dava muito bem nas mãos dele, na substância coloide, da tiroide, e há muitas outras glândulas que são internas, como a hipófise, etc., que também têm circunstâncias patológicas de ramas de coloide. E no ovário, no liquor folículo, cora muito bem. E cora muitos outros derrames proteicos e fibrinoides, etc., em anatomia patológica. O seu casamento resultou de uma brincadeira de estudante com a costureirinha do Shaila em ponta e mantinha na cabeça, um pouco à tricana de Coimbra, e que ele tanto gostava de pintar e desenhar e tantas pintou. Quando entrou na vida a sério, quis arrumar com essa brincadeira, mas já não o conseguiu fazer. Tais coisas fizeram elas, mãe e filha,
que ele, bom de seu natural, sério demais, íntegro de caráter, ingênuo, não acreditando na falsidade ardilosa, julgou-se no dever de casar e casou. Sendo um gênio multidisciplinar, Abel Salazar tem na expressão artística um desempenho brilhante. Nas primeiras exposições de arte que faz, em 1921 e 1924, ambas juntamente com Cerqueira Machado, encontra bastante êxito e faz furor entre os mestres. Nesta altura, tendo Abel Salazar cerca de 30 anos de idade, era já bastante volumoso e precioso o conjunto das suas obras plásticas. Escrevia muitas cartas e muitos livros. Tem uma obra escrita espetacular, também é desconhecida, que vai desde os livros de viagem, a análise política dos países, dos outros países, até ao livro de contos. Tem um livro de contos do mais profundo lirismo. Ele que era radical na escrita dos temas científicos, só escrevia uma coisa e aquela era mesmo, não dava dúvidas. Acabávamos de ler um trabalho dele e não havia dúvidas, porque ele não era capaz de escrever uma coisa da qual não tivesse certeza. Portanto, era muito radical no que escrevia como cientista, era capaz do mais profundo lirismo quando escrevia contos. E como era muito minhoto, ele tinha nascido em Guimarães, como sabem, é muito minhoto, muito chauvinista. Ele, a paisagem que pintou foi a do Minho. Então nós lemos no livro de contos que se chama O Minho Arcaico, as eiras do Minho dele, os adros das igrejas, quase que a gente sente o cheiro das tardes lendo aquele livro. É espetacular, como é que um homem consegue estes dois estilos tão distintos, não é? De facto, ele era um gigante, era um homem enorme, não é? Eloquente, sedutor, polarizador das atenções, Abel Salazar a todos impressiona com a sua humildade e com a sua preocupação manifesta a nível da divulgação social da ciência. Numa conferência dada pelo professor na Casa dos Jornalistas do Porto, são expostas as suas ideias e convicções acerca deste problema. Esta exposição foi publicada num jornal, estando assim ao alcance de todos a mensagem fundamental de Abel Salazar. Uma das características mais interessantes da personalidade de Abel Salazar era a sua capacidade de divulgação. Abel Salazar tinha a possibilidade de descodificar a linguagem científica e a linguagem técnica e de dar conhecimento dos assuntos mais complicados e mais complexos a pessoas com qualquer grau de instrução. Isso motivou que ele publicasse intensivamente nos jornais da época, divulgando as coisas mais diversas, desde a arte à teoria da relatividade de Einstein. É curioso que essa particularidade de divulgador mereceu-lhe alguns dissabores, porque havia intelectuais do seu tempo que achavam que ele vulgarizava a ciência e acusavam-no disso. Da mesma forma que defende o conceito de ciência social, Abel Salazar retrata, como pintor, a realidade social da sua época e do seu meio. Um dos seus temas favoritos é a mulher do povo no trabalho, figura robusta em esforço e sofrimento. A mulher do povo ocupa nesta época uma posição pouco privilegiada, sendo ela destinada aos trabalhos mais duros e indignos, como por exemplo o transporte do carvão. Abel Salazar é um exemplo quase paradigmático de homem solidário. Preocupado com os problemas da classe baixa, apela, através de quadros expressivos e cheios de emoção, ao sentido de humanidade de quem os vê. Seria, no entanto, muito difícil romper com as ideologias há muito impregnadas na estrutura da sociedade portuguesa. Uma outra forma de intervenção social de Abel Salazar através da arte era a caricatura.
imprimindo a cada personagem retratada uma acentuada caracterização nos aspectos relacionados com a posição na escala de classes. Abel Salazar utiliza uma forma muito especial de comunicação escrita quando se corresponde com os seus colegas e amigos mais chegados. Uma composição de palavras, símbolos e desenho representativo, o pictograma. Minha ilustre senhora, eis-me na terra da tripa, cheio de saudades da casa da carochinha, das montanhas, dos rebanhos, da cadela Nice e companhia. Aqui vou com 3 horas de comboio, depois de 1000 paragens e a cair de sono. O Dr. Santos Silva safou-se de automóvel na estação de Irmesinde para sítio desconhecido. Nunca fiando. Muitos cumprimentos a todos e um grande chico coração à Nice, do Abel Salazar. Ser um homem com alguma irregularidade temperamental laborava às crianças e tinha uma paciência sem limites para elas. Uma pessoa de uma família que tinha relações com ele tinha uma pequena que na altura estaria nos primeiros anos do liceu, nos últimos da escola primária, que reprovou e ficou de castigo durante as férias. Abel Salazar escreveu-lhe uma carta todos os dias sobre a raposa, porque a reprovação era, o sinónimo era a raposa. E então era a raposa desenhada, a raposa a chorar, a raposa a pedir perdão à menina por a ter reprovado, a raposa. E isto fez com que ela, diz ela hoje, passasse a sua reprovação com muita leveza, porque todos os dias aguardava ao correio que trazia a carta do professor Abel Salazar. E este homem, que tinha imenso prazer e que se preocupar, não deixava de escrever diariamente uma cartinha com os brinquedos de maneira a animar a rapariga, o que aprendeu intensamente esta personalidade e que enfim, o respeita e adora, apesar do tempo passado. De facto, aquela capacidade atrativa que a obra tem é apenas o reflexo da atração que aquela personalidade tinha. Meu irmão era um bom, talvez até bom demais. Estava sempre pronto a defender os mais fracos. Também muitas vezes era contundente com os fortes. Não acreditava na maldade e má-fé dos outros, e isso acarretou-lhe muitos dissabores no decorrer da vida. Para além de acontecimentos menos felizes na sua vida pessoal, o stress provocado pela atividade conturbada e o desequilíbrio da sua relação com alguns senhores da faculdade são motivo suficiente para que entre num estado de depressão. Voluntariamente retira-se para a Casa de Saúde São João em Barcelos, ficando inativo durante 5 anos. Este é o estado em que Abel Salazar encontra o seu laboratório depois do período de repouso. A falta de zelo dos responsáveis pela faculdade possibilitará a pilhagem do material e o vandalismo. A destruição de parte da sua obra científica não é, contudo, motivo de desesperança para o professor. Revigorado, retorna com força à investigação. Aqui encontra-se Abel Salazar com outros 2 destacados histologistas da época, Celestino da Costa, de Lisboa, e Geraldino de Brites, de Coimbra. Iniciar-se-ia, na verdade, a época mais produtiva de Abel Salazar. A importância da sua obra científica e o interesse que esta tinha no estrangeiro conduz ao convite de Abel Salazar para congressos nacionais e internacionais. Aqui está a imagem dos participantes do Congresso da Associação de Anatomistas, em Lisboa, onde se encontra o professor. No período de 4 anos que se sucede à fase de depressão, Abel Salazar conta com a contribuição da doutora Adelaide Estrada, sua fiel discípula e amiga de eleição. É com esta que ele descobre e descreve a reação-choque dos glóbulos rubros. Esta reação, aqui representada, consiste na tanofilia em crescente dos eritrócitos que facejam os 2 granulócitos neutrófilos no centro. Depois de observações citológicas coradas pelo método tanoférrico, Abel Salazar julga descobrir um novo organelo, tanófilo, que designou de aparelho para Golgi. Não se trata de um erro. Aquela parte do aparelho de Golgi, onde se acumulam as proteínas, que o aparelho de Golgi acaba, ou em que ele contribui para formar definitivamente, elas já vieram do artigo, não é? Ele adiciona-lhe outras coisas. Fucose, galactose, associal, etc. Essas zonas onde as proteínas se acumulavam mais, e que depois dão os graus de secreção, e coravam especificamente com o tanoférrico, pensou que fosse um organelo separado.
De facto não é, mas quem é que podia adivinhar na altura? Era impossível. Não havia microscópio eletrónico. Um dos atributos mais notáveis de Abel Salazar como histologista é a sua capacidade de desenhar exatamente o que observa. A coleção extensa de desenhos histológicos é sinal evidente da ocupação essencial que tinha no laboratório, a observação microscópica. A técnica subjacente é bastante simples, constando da aplicação de lápis de várias intensidades, mas o seu empenho e arte resultam em imagens de um rigor extraordinário que alcançam a definição e precisão de uma microfotografia. Neste diagrama, o professor Abel Salazar evidencia todas as fases por que passava o seu processo de desenho. O seu livro sobre desenho microscópico encerra o essencial do conhecimento que tinha sobre o assunto, apresentado com fins instrutivos. Além de bastante ativo profissionalmente, Abel Salazar havia recuperado a sua vida social. Era aqui, nos jardins da Quinta de Bolsinhas, razoavelmente preservados, que se encontrava com amigos íntimos, colegas de profissão, escritores, pensadores, matemáticos, partilhando com todos eles o seu vasto saber e adquirindo certamente novos conhecimentos e influências. Aqui o vemos acompanhado, da esquerda para a direita, pelo Sr. Marcos Rodrigues, pintor, e pelos professores Rui Luís Gomes e Alberto Saavedra. Nesta fotografia acompanham-no o histologista Marco Catias, no meio, e o professor Afonso Guimarães. A novidade do método pedagógico de Abel Salazar é demonstrada no inquérito realizado pelos alunos aos professores da Faculdade de Medicina. Os seus conceitos são notoriamente distantes das regras tradicionais de ensino. Revela como professor e orientador pedagógico uma sobriedade enorme, não tida como exemplo para os outros professores, mas como motivo de discórdia, insulto e difamação. O que nós temos agora, a ata do Conselho Escolar, que iniciou o processo de afastamento dele da Faculdade de Medicina, e ele, uma das coisas de que é acusado é de que não devia estar bem na cabeça, porque ele tinha estado internado e tinha recomeçado o seu ensino, porque punha alunos a dar aulas teóricas. Isto era uma prova de insanidade mental. O que é hoje considerado normal, que é um aluno ser convidado a apresentar um tema aos seus colegas, e ele fez isso em 1938, 39, 40. Isto foi considerado insanidade mental na época, não é? O aluno dar aulas é impensável. Não, o que prova claramente como ele ia à frente do seu tempo. E nós até compreendemos que as outras pessoas não gostassem disso, não é? Os inovadores são sempre pessoas rebeldes e sempre pessoas mal olhadas. Mas isto mostra que mesmo em pedagogia ele foi novo, foi experimentador. Provavelmente nem tinha até grandes conhecimentos de pedagogia teórica. O que tinha era a inquietação de pensar os problemas, o que tornava atrativo aos alunos trabalhar com ele. E, portanto, ele fez uma coisa que a faculdade tentou contrariar, mas não conseguiu. Foi manter o laboratório de Histologia aberto de dia e de noite, todos os dias do ano. O aluno entrava e saía do laboratório quando queria. Só tinha que dizer o que ia fazer. Se quisesse estudar à noite, ele deixava, desde que o aluno se responsabilizado por isso. Compreendemos, numa época em que tudo era muito limitado, como isso causava engulhos ao conselho escolar. Achava que era um risco muito grande deixar que os alunos mexessem nas expressões histológicas. Os alunos partiam as expressões histológicas e ele dizia, se não partirem não estudam. Devido às inimizades que encontra na faculdade e também pela interpretação política que se fazia da sua intervenção social, Abel Salazar é mandado em 1934 para um exílio disfarçado em Paris. Na última aula que dá, com a sua chave colocada sobre a mesa,
são evidentes o pesar e a comoção dos seus alunos e assistentes no momento da despedida. Bastante simbólica é também a forma como abandona a faculdade, vestido a rigor, como seria de um senhor da sua estirpe e condição, mas levado numa carroça, um sinal evidente da humildade com que servia a ciência e a sociedade. Durante os 6 meses em Paris, trabalha no laboratório do professor Champy, mas não prescinde de participar em manifestações contra a ação repressiva da ditadura portuguesa. Continua também a sua atividade artística, iniciando nesta altura uma nova fase da expressão pictórica, pondo de parte os coloridos e utilizando mais tons neutros e cores terrosas. O tema central da sua pintura neste período é o contraste entre a mulher portuguesa, trabalhadora, e a elegante mulher parisiense. Atravessando algumas dificuldades económicas, Abel Salazar faz contenção de despesas a nível do material de pintura. Utiliza assim, como telas, placas de madeira tiradas de caixotes. Intencionalmente, ou não, é visível nestes quadros um carimbo com a palavra ideal a vermelho. Abel Salazar volta a Portugal em agosto de 1934. Ainda neste ano seria demitido indignamente e privado do acesso à biblioteca da sua faculdade. Isso é um facto. A faculdade não quis que ele voltasse. Nessa altura havia um ministro da Educação, Marco Figueiredo, amigo de Salazar, que se interessou pela personalidade dele e queria que ele voltasse. Mas daqui sabe-se que não quiseram. E o próprio Marco Figueiredo é que lhe deu, ou mandou dar umas salas na Faculdade de Farmácia para ele poder continuar a trabalhar. E creio que subsidiou essas publicações que ele fez para o fim, não é? Embora o lugar dele nunca tivesse sido preenchido por mais nenhum. Nunca foi político, embora desde rapaz tivesse tido sempre simpatia pelo anarquismo científico. Há 18 anos, trabalhando na solidão de um laboratório, cheguei sozinho a ideias que vejo hoje em propaganda lá fora. Pouco a pouco, pela força própria das coisas, comecei a repor um sistema de ideias que me é pessoal. É hoje um dever de toda a gente não guardar consigo o que pode ser útil aos outros. Nada me interessa a politiquice do país. Interessa-me apenas a humanidade. A ciência não tem pátria, diz Ramón y Cajal, mas o homem da ciência sí que la tiene. Daí um choque que só o futuro poderá resolver. Não tenho, pois, ambições políticas, nem jamais as terei, como jamais as tive. Mas tenho deveres sociais a cumprir, que cumprirei conforme os ditames da ética científica. Num período de 6 anos, Abel Salazar ocuparia a maior parte do seu tempo com a expressão artística. É nesta altura que se torna evidente a facilidade com que executa complexas técnicas plásticas. A dificuldade na elaboração dos cobres martelados está em construir, através da moldagem por impacto, uma imagem complementar daquela que será observada. Abel Salazar utilizava ainda o fogo para imprimir sombras aos relevos produzidos, uma técnica particular que ainda não se esclareceu totalmente. Aqui vemos uma das prensas utilizadas por Abel Salazar. Utilizando agulhas e estiletes sobre uma folha de zinco, Abel Salazar fazia depressões de profundidade variável, elaborando a matriz da imagem pretendida. Esta é sempre simétrica da matriz, o que se observa facilmente nos retratos. A noção de profundidade é conseguida nas suas melhores obras, bem como a luminosidade, que imprime bastante realismo à imagem. Neste período de inatividade científica, Abel Salazar realiza 4 exposições, alternadamente no Porto, no antigo Salão Silva Porto, e em Lisboa,
na Sociedade Nacional de Belas Artes. Privado do salário como professor e atravessando dificuldades económicas, recorre à sua obra artística para adquirir dinheiro na exposição de 1938 em Lisboa, organizada pelos seus amigos. Mas não era esta, na verdade, a forma como encarava a arte e não era normalmente este o destino dos seus quadros. Gostava de dar exatamente por essa homenagem por isto ou por aquilo, ele é que sabia, e como fala uma pessoa, estava dependente a quem dava, porque não era tudo igual. As pessoas são diferentes e ele reconhecia exatamente na pessoa qualquer qualidade, qualquer coisa, e que devia homenagear e dava imenso quadro. Fiel às suas convicções, Abel Salazar realiza em Lisboa, no ano de 1940, uma exposição de várias obras a preços baixos, por forma a serem acessíveis às classes mais pobres. Porém, alguns especuladores aproveitam-se deste facto e compram grande parte das obras para com elas fazerem negócio. Para um verdadeiro apreciador, é doloroso pensar que obras como estas possam ter sido encaradas de forma tão pouco digna. Neste autorretrato, Abel Salazar utiliza cores escuras e constrói sombras extensas. A sua figura escondida é a imagem de um homem reprimido e desgostoso, sentindo viver uma existência fútil e ansiando desesperadamente um momento de luz na vida. Em 1941, o então Ministro da Educação, Mário de Figueiredo, permite a reintegração de Abel Salazar na universidade, não como professor, mas como investigador na Faculdade de Farmácia, num local em que mais tarde cria o Centro de Estudos Microscópicos. É aqui que, com a colaboração de Adelaide Estrada, desenvolve e orienta cerca de 50 trabalhos, alguns dos quais publicados nas melhores revistas estrangeiras. O extenso tratado de hematologia, publicado em 1945, é a sua obra mais relevante neste período. As coisas que me espanta muito na obra de Abel Salazar é o volume dessa obra relativamente ao tempo que ele teve para a fazer. Não é? Ele durante 5 anos trabalhou, mas não se sabe o que fez do que trabalhou. O resto do tempo produziu obras que já dão em 1000 referências plásticas diversas, 160 trabalhos científicos. A gente não percebe como é que ele geria o seu tempo. Tanto mais que depois de ser reintegrado, ele depois de afastado, foi reintegrado na Faculdade de Farmácia, onde lhe criaram um laboratório de pesquisa morfológica e microscopia, e ele descobriu que havia um contínuo da Faculdade de Farmácia que era vizinho dele. E esse contínuo andava a pé, não tinha dinheiro para o elétrico, nem para o autocarro. E o professor Salazar passou a ir e vir com ele a pé, para acompanhar o homem, tinha uma pessoa para conversar. Portanto, nós hoje, que andamos de automóvel e sabemos como o tempo nos falta para tudo, não entendemos como é que é possível fazer tanta coisa e ao mesmo tempo ter essa particularidade. Com mais de 50 anos de idade, Abel Salazar recupera o espírito jovial e enérgico que tinha quando era um jovem cientista. Depois da aprovação, até na arte revela uma maior dinâmica, iniciando-se na escultura de bustos em barro. Para este efeito, utiliza com frequência o próprio local de trabalho, do qual faz um ateliê improvisado. Vejamos alguns dos bustos que produz nesta altura. Odete Estrada, sobrinha de Adelaide Estrada, a sua irmã Dulce. O cônego Correia Pinto, João Monteiro, médico e pintor, Maurice Fréchet, matemático francês, Ramón y Cajal. O fresco do antigo Café do Rialto é uma das suas últimas e melhores obras. Perto do fim da sua vida,
Abel Salazar expõe neste painel grandioso não só uma mensagem social acerca da exploração da mulher no trabalho, como aliás sempre fizera ao longo da sua vida, mas também o seu próprio estado psicológico de homem incompreendido e cansado. Aí por 1945, da última vez que meu irmão esteve em nossa casa em Lisboa, notei-o bastante abatido e até havia quem dissesse que ele quando estava em Lisboa se cansava muito, pois que se deitava muito tarde, sempre com as longas conversas com os muitos amigos que ao ouvi-lo se esqueciam das horas. Mas, infelizmente, a causa não era essa, mas sim já a doença que o havia de vitimar. Fez várias radiografias que de princípio não davam nada, mas depois de umas indicações do Dr. Polido Valente, que logo que o viu fez o diagnóstico, fizeram uma que tudo esclareceu, um cancro de pulmão. E foram 3 meses incompletos de doloroso sofrimento, sem uma queixa, sempre ocultando-me o que sofria para não me fazer sofrer a mim. Abel Salazar viria a falecer a 29 de dezembro de 1946, com 57 anos de idade. Foi a tragédia. Foi em Lisboa que ele morreu. Foi em Lisboa. E exatamente tudo aquilo que era contra Salazar, exatamente não pôde aceitar o que a PIDE, exatamente não deixou fazer o funeral como se pensava. Não deixou, não consentiu. Exatamente no seu caminho de Lisboa para o Porto, mudaram o itinerário para não passar, por exemplo, por Coimbra. Funeral que a Academia de Coimbra queria exatamente fazer a grande homenagem na sua passagem para o funeral. Ele não deixou. Depois, quando chegou ao Porto, houve até uma cena simples. Foi o seu reitor da Universidade do Porto, começou a falar por ele e a irmã dele, deu-lhe uma boa passada por causa da falsidade de ideias que ele estava a dizer. Tá? E o funeral foi qualquer coisa formidável. O funeral é como quem diz, ele ficou com uma caixão, fez o caixão, estava na Associação de Jornalistas. Foi daí. Daí é que seria exatamente o funeral. Depois o PIDE, era o Passo Manuel e tudo mais, e no caminho do cemitério, coisas muito mais vergonhosas, que entidades exatamente responsáveis por um país pratiquem atos não dignificam nem o país, nem aqueles que o representam nessa altura.
Desde muito cedo, depois da morte do professor Abel Salazar, haveria, por parte dos amigos e familiares, a preocupação de manter viva a sua memória. Um inquérito realizado por José Cruz no início da década de 60 pretende auscultar a opinião pública e determinar o grau de esclarecimento acerca da vida e obra do nosso personagem. Os resultados do inquérito provariam que a geração de jovens dessa altura encontrava em Abel Salazar um modelo a seguir. Sendo essencial para recordar ao professor a preservação da sua obra artística e científica, um grupo de admiradores e amigos mais chegados funda uma cooperativa que iria mobilizar esforços no sentido de comprar a sua residência em São Mamede e fazer dela uma casa-museu. Era este o aspecto da casa de Abel Salazar antes do restauro. Aqui está um exemplar de um prospecto emitido pela Fundação Abel Salazar anunciando o horário das primeiras visitas. O trabalho realizado por esta organização é continuado atualmente pela Associação Divulgadora da Casa-Museu Abel Salazar. A Associação Divulgadora da Casa-Museu Abel Salazar é uma associação de amigos da obra, em que estão pessoas ligadas à universidade ou não, estão professores e alunos, estão intelectuais e não intelectuais, estão pessoas que de facto de alguma maneira contactaram com o Abel Salazar e a sua obra. O objetivo fundamental é exatamente tirar o nome do anonimato a que ele tem estado voltado e fazê-lo pela via que é correta, que é divulgar a obra que a casa tem e mais aquela que ela não tem. Nós devemos ter cerca de 30% do que ele produziu e isto dá para encher uma casa inteira e um pavilhão. A Casa Museu tem feito um esforço no sentido de divulgar essa obra, de resto a associação foi criada para isso, se chama Associação Divulgadora da Casa Museu, tem feito alguns esforços nesse sentido e alguma coisa tem sido conseguido. E tem sido conseguido mais ao nível da população em geral do que ao nível das chamadas classes intelectuais e dos artistas. Porque, a partir do centenário do nascimento de Abel Salazar, a Casa Museu abriu um horário novo às visitas às escolas e o Conselho, e principalmente a freguesia de São Mamede, consideram-no hoje um elemento deles e estão a divulgá-lo. Aquele património que ali está, que é da universidade e portanto é do país, era desconhecido das pessoas da terra, de São Mamede e Festa e do Conselho de Matosinhos. E era desconhecido porque pensavam que a casa estava fechada, não sabiam que era um museu. Ele estava de facto praticamente fechado. Agora que tem um horário mais flexível e mais aberto e tem os fins de semana abertos a toda a população, tem uma procura e uma visita muito maior. Nós hoje temos mais visitas no mês que tínhamos há 6 anos atrás, num ano. E, de facto, Abel Salazar começa a ser tratado. Há uma escola secundária que adquiriu lá no Conselho que tem o nome dele e começa a ser tratado pelos historiadores, pelos médicos, pelos alunos da História da Medicina e começa, de facto, a repor-se o valor intrínseco desta grande figura. Para nós, médicos, é de facto uma referência que não podemos desconhecer. E não podemos desconhecer porque ele tinha uma posição ética perfeitamente correta quando afirmava que um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Ele tinha a visão holística da medicina. Portanto, o médico tem que ser um homem do seu tempo, tem que conhecer tudo e ele preocupava-se com tudo, desde os atos mais vulgares às coisas mais complexas. E não tendo nunca feito clínica, ele dizia que não sabia receitar nem uma aspirina, tinha uma postura em relação à medicina perfeitamente certa e moderna. Eu creio que esta figura ímpar da cultura portuguesa terá sempre que ser referida a quem quer que seja que estude quer a cultura, quer a história, quer a ciência, quer a medicina como um todo. Nós vamos procurar convosco, com os jovens e com as pessoas da vossa geração, repor o nome dele e creio que é um esforço coletivo que temos a obrigação de fazer. Primeiras do museu atrás, embaixo. E depois
depois no Porto, e durante todo este tempo em que não chega a guerra, nos sítios onde a gente deve pôr música, põe aqui acaba a música. E aqui a gente põe uma das suítes de viola no Porto. Ah, qual foi que eu gostei muito? Onde? Aquela que tu dizias que era muito boa. Não gostaste? Aquela? Sim. Deixa eu ouvir. Este é do Porto, mas... há sítios onde não está mesmo. Já sabe. Ah, não podes... Não podes gravar. Isto tem que ser mesmo muito preciso. É chato. Mas isto não se pode enganar mesmo. Já te disse que os únicos sítios onde podemos parar só vão mudar tem que ser uma imagem parada e tem som. Sim, mas diz uma coisa, mas Tem a gente se engana na intensidade, não sei o quê. Vamos começar. Lá está. Fazemos por várias etapas. Enganamos-nos numa, temos de começar a gravar o filme, começar a gravar um bocadinho antes. Se nos enganamos, estás a perceber? Porque não há o risco, nada é definitivo, a gente está a gravar a música então. Aqui é muito definitivo. Agora, o que tu vais fazer é assim, a partir do momento, em princípio não começas sem ter nada, nenhuma imagem ali. Vais gravando, vai ficando bem. Quando tu vires que há um sítio em que tens uma imagem parada de fotografia, sem som nenhum, tu marcas esse sítio. Para a frente, se tiveres algum problema, já sabes, podes voltar a esse sítio, começas a partir daí, está tudo fixe, e gravas outra vez a partir daí. Podemos perder algum tempo. O melhor é meter-te aquela Lagardère, porque os sapatos e tal, pá, não te podes enganar.